Então vamos deixar nossas Bíblias abertas, Atos capítulo 3. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós estamos aqui hoje, Senhor Jesus Cristo, para ouvir da tua palavra, para crescer no teu conhecimento. Nós estamos nesse terceiro domingo de 7 domingos da Páscoa para receber de mais de ti. Fala conosco, Senhor Jesus, transforma nossas vidas, transforma a nossa realidade. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos experimentar, Deus, a verdade, Senhor Jesus Cristo, da tua ressurreição. Que nós possamos experimentar hoje, Pai amado, a realidade da ressurreição em nossas vidas, que nós possamos experimentar, Deus, vidas ressurretas hoje, aqui e agora, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor possa falar conosco, abra nossos ouvidos, Senhor Jesus Cristo, para receber demais de ti, ó Deus. Eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo eu oro, e Pai amado, eu te oro também para que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, tu que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, esse é o terceiro domingo de Páscoa. E no período da Páscoa, a igreja mergulha naquilo que é chamado o mistério pascal, da crucificação, morte, sepultamento e principalmente ressurreição de Jesus Cristo. No mistério dos milagres da morte e ressurreição de Jesus está aquilo que é o centro da fé cristã, da fé da igreja. Na Semana Santa, nós, como igreja, pudemos mergulhar nos eventos que conduziram à crucificação e morte de Jesus de Nazaré. Sobre como os discípulos deles os traíram ou o abandonaram, sobre como ele foi preso, sobre como ele foi torturado, sobre como ele foi executado pelos poderes políticos de Jerusalém e de Roma. E nós mergulhamos nessas narrativas e buscamos entender todos os significados profundos de cada um dos eventos da Semana Santa. Porém, na Páscoa, nós somos alertados de que Jesus de Nazaré era muito mais do que simplesmente o rei de Israel. Ele era isso, mas muito mais do que isso. E que a sua crucificação, morte, ressurreição dizem muito mais coisas do que apenas o Império Romano está tentando acabar com um inimigo político ali naquele esquema do Antigo Oriente Próximo. Diz respeito ao Messias de Israel, que ele morreu e ressuscitou por Israel. Mas não por Israel, por todo o cosmo, por toda a criação. A morte de Jesus Cristo é muito mais do que simplesmente uma mera maquinação política que estava acontecendo naquele momento histórico. Sim, diz respeito à política do primeiro século, mas diz respeito à história de todo o universo. Meus irmãos, nada mais é o mesmo no mundo onde a ressurreição já começou, iniciando-se principalmente pela ressurreição de Jesus. O mundo não é mais o mesmo, porque Jesus ressuscitou. E é por isso que nós nos reunimos aqui na Páscoa, porque Jesus ressuscitou e tudo se fez novo. Na Páscoa nós celebramos a verdade que Jesus Cristo ressuscitou para que nós possamos ser justificados, como nos diz Romanos capítulo 4, versículo 25, de que ele venceu a morte e que, portanto, a morte não tem mais poder sobre ele. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, como rei, não somente de todo Israel, mas como rei de todo o universo. E de forma que também que todo aquele que é batizado em Cristo Jesus é batizado nele. Em outras palavras, como o Novo Testamento gosta de sempre enfatizar, quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós somos unidos de uma maneira tão íntima e profunda com Ele, que nós podemos falar que a morte dele se tornou a minha morte, e a ressurreição dele se tornou a minha ressurreição, e porque ele ressuscitou em corpo, nós também teremos os nossos corpos ressuscitados. Ele é a garantia da nossa ressurreição. Nós que estamos em Cristo teremos um corpo espiritual. Como Lucas diz, um corpo de carne e sangue, mas espiritual.
Como Paulo diz, um corpo feito de pneuma, de espírito. Um corpo semelhante ao de Jesus. Por isso nós podemos afirmar que nós que estamos em Cristo, participamos de Cristo ao ponto de que Paulo não estava apenas usando uma linguagem floreada, ou ele não estava sendo apenas metafórico quando ele disse que fui crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Em Gálatas 2, 19 e 20. E não é por acaso que todos aqueles que estão em Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo é ser uma parte do próprio Cristo. A manifestação dele aqui na terra é ser as mãos, é ser os olhos, ser os pés de Cristo. Onde a igreja verdadeira estiver, ali está Cristo verdadeiramente. Por isso, a igreja deve manifestar em terra as mesmas obras que Cristo manifestou enquanto ele caminhou no meio de nós. A igreja deve viver a vida ressurreta de Cristo hoje. Se Cristo está ressuscitado, nós devemos experimentar essa ressurreição hoje, aqui e agora, em todos os lugares onde a igreja se mostrar presente. E é basicamente sobre isso que Atos capítulo 3 fala, sobre manifestar Jesus, sobre manifestar o corpo de Cristo, onde nós caminhamos. E Atos 3 nos apresenta a seguinte situação. Se vocês olharem no início do capítulo, Pedro e João estão subindo ao templo de Jerusalém para ali fazer as suas orações. Ali, então, naquele lugar, havia um homem que havia nascido coxo desde o seu nascimento. Como Atos vem enfatizar para a gente, era a hora nona. Todos os dias aquele homem era carregado para aquele lugar para pedir esmolas. Eis que um dia, então, Pedro e João se encontram com o homem coxo. Ele pede esmola para esses dois discípulos. E então, Pedro diz ao homem coxo, olhe para nós. Provavelmente esse homem pedia, mas nem olhava para as pessoas que estavam pedindo. E então o homem olha atentamente para os dois, na expectativa de receber algo deles. Porém, Pedro lhe responde, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu, anda. E tomando o homem pela mão direita, o ergue. Naquele momento, o seu corpo, como o próprio texto de Atos vem nos falar, se fortaleceu, ele ficou de pé e ele podia andar. Ele então se junta aos dois apóstolos e entrou com os dois no templo de Jerusalém, e ali todos podiam encontrá-lo andando, saltando e louvando a Deus. As pessoas que estavam no templo perceberam quem era aquele homem. Era o coxo de nascença, mas agora ele estava andando, e todos ficaram assombrados e desconcertados. Meus irmãos, esses dois apóstolos, eles demonstram nesse primeiro ato de Atos capítulo 3, 1 a 11, a manifestação das obras da igreja. Elas dão continuidade ao ministério de cura de Jesus. Eles veem aquele homem que estava diante daquela porta, da porta que era chamada Formosa, como o nosso texto vem enfatizar. Aquela porta provavelmente era bem adornada de ouro e outras riquezas mais. Nós sabemos disso principalmente porque era aquele tempo que passou pela reforma de Herodes e o templo se tornou um lugar muito bonito e charmoso. Mas diante de um portal que demonstrava riquezas, havia um homem pobre e abandonado. Este homem era um grande... A imagem desse homem na frente daquele portal estabelecia um grande contraste. Por um lado, nós tínhamos um prédio, o templo, muito bonito, muito rico. E do outro lado, um homem pobre, desprezível, abandonado. Aquele homem queria apenas um pouco para poder sobreviver. Mas os apóstolos tinham muito mais a oferecer. A ênfase que Lucas nos dá
de que era a hora nona. Nos outros evangelhos talvez não faça muito sentido, mas em Atos Lucas, a hora nona é sempre um momento muito especial. A hora nona é o momento em que Jesus morre no Calvário. A hora nona é o momento em que esse homem é curado. A hora nona é o momento em que Pedro tem uma visão na casa de Cornélio. Pedro se encontra com Cornélio na hora nona, ele teve a visão de madrugada, perdão. A hora nona é o momento em que manifesta-se o poder de Deus no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Aquele homem, ele queria apenas um trocado. Ele queria prata ou ouro, para quem sabe poder comprar um pedaço de pão e poder tomar um pouco de vinho e no outro dia voltar a viver aquela mesma situação e novamente, e novamente. Mas quando os apóstolos de Jesus se manifestaram na vida dele, a situação dele não foi remediada, mas foi transformada, foi mudada. Então, nós observamos que o milagre acontece e esse homem consegue andar. Mas o texto fala que andar é muito pouco. Ele consegue correr, ele consegue pular. Ele pula. Este milagre ele não aconteceu por causa, nós podemos observar, por causa de quem eram os apóstolos. Esse milagre não acontece porque eles simplesmente eram apóstolos, porque eles eram homens mais especiais, mas porque eles representavam Jesus Cristo. E no nome de Jesus, esse homem que estava numa situação terrível, ele tem a sua situação totalmente mudada. Assim, então, no versículo 11, nós podemos encontrar que a minha tradução bíblica vem afirmar que ele continuava agarrado a Pedro e João e se juntou com os dois para dentro do templo para, juntamente com eles, adorar ao Senhor Deus. O homem, então, passa a integrar o mesmo grupo dos apóstolos e a caminhar com eles. De outra forma, nós podemos entender que esse homem passou a integrar aquela igreja que estava nascendo em Jerusalém. O milagre, naquele momento, foi uma manifestação do poder que Jesus Cristo conferiu à igreja, àqueles homens. O poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos agiu por meio de Pedro e de João naquele homem, lhe dando uma nova possibilidade de vida, uma vida restaurada, uma vida onde ele podia andar, correr e caminhar e adorar ao Senhor juntamente com os apóstolos. Então o nosso texto continua, no versículo 12. Pedro, observando que após aquela situação ele tinha a atenção de todas as pessoas ali, ele se dirige ao povo e ele pergunta a ele: homens israelitas, por que vos admirais disso? Por que olhai fixamente para nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes os santos e justos e pedistes que fosse agraciado um assassino. Somente até aqui. Pedro afirma para eles: não foi porque eu sou um grande discípulo de Jesus. Não foi porque eu sou muito piedoso. Não foi porque eu sou um crente devoto. Não foi porque eu sou um homem versado nas artes da oração. Não foi porque eu sou alguém que tem muita intimidade com o Senhor. E eu não estou falando que essas coisas são erradas e que Deus não usa essas pessoas. Mas não foi por causa do poder de Pedro, de João, nem porque eles eram piedosos e religiosos que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu por causa daquele que Deus decidiu glorificar na ressurreição, Jesus Cristo. O milagre aconteceu inteiramente por causa de Jesus e aqueles homens se tornaram apenas condutores do milagre.
E o homem que Deus decidiu glorificar, que é Jesus Cristo, é o mesmo que nós podemos perceber como vem aparecer no discurso de Pedro. É o homem que o povo de Israel decidiu entregar e negar perante Pilatos, por mais que Pilatos quisesse libertar esse homem. Pedro então afirma uma frase que para mim me soa muito chocante, não sei a vocês. Matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, no versículo 15. Matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Matar o autor da vida, ainda mais em troca de alguém que tira a vida dos outros. Um assassino. Isso é o que o povo israelita que habitava na cidade de Jerusalém fez. Eles mataram o autor da vida. Mas a escolha do povo de Jerusalém de matar o autor da vida não teve a palavra final. Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Deus ressuscitou Jesus. E Pedro continua, pela fé em seu nome. O nome de Jesus fortaleceu este homem que vedes e conheceis. E a fé que vem por intermédio de Jesus deu a este homem a saúde completa diante de todos vós. Não é que o homem tenha tido fé. E eu quero que vocês percebam que esse homem, como Pedro vem falar, foi curado por causa do nome de Jesus, mais à frente por causa da fé. Mas se você observar no texto, em nenhum momento nos é dito que esse homem, um homem coxo, teve fé. A fé não foi do homem para que ele pudesse ser curado. Assim, quando nós temos aquele episódio no início do Evangelho de Marcos, em que os amigos destelham uma casa e fazem com que o homem, numa maca, se coloque entre Jesus, não é aquele homem que tem a fé, mas os amigos que o carregam, levam para perante de Jesus para que eles sejam curados, eles que têm a fé. A fé no milagre é dos próprios apóstolos. Não é do homem que esperava ter fé para obter a cura. A fé era dos próprios apóstolos. E eles, os discípulos de Jesus, é que tiveram a fé. E por causa disso o milagre aconteceu. E Pedro, a gente pode continuar vendo esse texto. Ele, por mais que ele tenha feito uma grave acusação contra os israelitas de Jerusalém, ele não estava interessado em simplesmente fazer acusações contra eles. Afinal de contas, ele vem a falar: contudo, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. E o por mais paradoxal, estranho, nós podemos observar nessa narrativa toda é que, justamente pelo fato deles terem sido ignorantes, o estranho propósito de Deus, que ele já havia anunciado por meio dos profetas, se cumpriu. E o estranho propósito de Deus era, no versículo 18, que o seu Cristo iria padecer. Esse era o propósito de Deus desde o início. E por mais que eles tenham agido errada, a forma como eles agiram errada fez com que tudo pudesse acontecer, que a salvação pudesse se manifestar. Tudo por causa da ignorância deles. Por isso, então, eles são chamados a se arrepender e a se converter. Em sua ignorância, eles haviam agido de forma contrária aos planos de Deus. Agora, eles são chamados para realinhar a sua vida de acordo com o plano de Deus. O arrependimento e a conversão fariam, como nós podemos observar nesse texto aqui, faria com que o pecado daqueles israelitas fosse apagado e faria com que viessem tempos de refrigério para o povo de Israel, fazendo com que Deus restaurasse o reino de Israel com a vinda futura de Jesus, que, como Pedro continua afirmando, está no céu
até que o momento oportuno para essa restauração aconteça, chegue. Eles tinham a expectativa da restauração de Israel. Mais adiante, no livro de Atos, nós podemos observar nessa narrativa do livro de Atos como o reino de Israel começa a ser restaurado por meio da inclusão de gentios, ou como alguns autores gostam de chamar, ex-gentios, pois eles não continuam sendo gentios, eles são transformados em outra coisa. Eles agora são povo, uma nova humanidade. Eles são transformados, eles não são mais gentios como pagãos, gentios como qualquer outro. E a inclusão dos gentios aponta para a restauração do Israel, principalmente daquelas tribos israelitas que se perderam nos exílios. Além de apontar para o cumprimento profético de que a vinda das nações para adorar no templo juntamente com o povo de Deus. E para isso, eles deveriam se voltar para aquele homem que Pedro afirma que é o profeta do qual Moisés profetizou. Ele é o profeta a qual Moisés profetizou logo no início da história na Torá. E Deus ressuscitou o seu servo e o enviou a vós, primeiramente, para que vos abençoasse, desviando cada um de vossas maldades. É o que ele diz no versículo 26, finalizando esse sermão. Pedro, como nós podemos observar nessa pregação, após operar milagres naquele homem, ele prega o evangelho para os israelitas. A igreja dá continuidade ao ministério de Jesus, não somente por meio da cura de todas aquelas pessoas que estão precisando, dos fracos e dos vulneráveis, daquelas pessoas que estão marginalizadas na sociedade, fazendo com que elas possam experimentar uma nova vida. É isso, mas é muito mais. O evangelho dos apóstolos oferece refrigério para todos aqueles que precisam. Para o homem coxo, mas não somente para o homem coxo. Para todos aqueles que estão ouvindo. Todos aqueles que ouviram a pregação. O refrigério não era somente para aquele homem que saiu a dançar e pular de alegria porque foi curado. A mensagem de refrigério era para todos aqueles que ouvem a pregação do evangelho, como nós pudemos aqui. E o povo de Israel é chamado ao arrependimento. E, meus irmãos, novamente, arrependimento e conversão na Bíblia, elas não têm a mesma ideia que nós estamos acostumados na nossa cultura hoje em dia. Arrependimento e conversão não são simplesmente ficar muito triste porque algo ruim aconteceu, porque você provavelmente se deu mal naquela coisa que você aprontou. Arrependimento e conversão na Bíblia não tem o sentido de ficar triste. Provavelmente a Bíblia não está muito preocupada com o nosso sentimental no momento em que a gente se arrepende. E não quer dizer que você não possa ou não deva ter profundos sentimentos de tristeza, mas o foco, quando a Bíblia fala em arrependimento e conversão, não está no nosso coração, está na mudança de caminho. Está na mudança de caminho total. Pecado significa literalmente errar o alvo. Eles estavam em pecado, eles estavam errando o alvo, eles estavam ignorantes quanto o caminho de Deus. Eles estavam caminhando num caminho diferente do caminho que Deus tinha preparado para eles, mas agora eles são chamados para se arrependerem e realinharem a sua vida de acordo com o caminho que Deus tem para eles. Esse é o chamado que a igreja tem para fazer para todos aqueles que estão errando o alvo. E não é simplesmente fazer com que as pessoas venham a sofrer de tristeza porque elas erraram muito no passado e que a gente tenha que ficar martelando na cabeça da pessoa: você é errado, você é fraco. Mas é um convite a vamos alinhar a sua vida de acordo com os caminhos do Senhor. Vamos experimentar novidade de vida. Vamos experimentar viver uma vida ressurreta.
A igreja, que é o corpo de Cristo, manifesto, proclama as boas novas do reino de Deus. Assim como Jesus, quando esteve caminhando entre nós, proclamou essas mesmas boas novas, a igreja, que é o corpo de Cristo ressurreto, chama as pessoas para arrependimento, assim como Jesus inicia sua pregação falando: arrependei-vos e crede, pois é chegado, o reino de Deus está próximo. A igreja dá continuidade a tudo o que Jesus fez. Nós continuamos o ministério de Jesus. A promessa do evangelho que a igreja proclama é de que um dia Jesus irá restaurar todas as coisas. E não somente o reino de Israel, como era a esperança dos discípulos, como nós podemos observar, pouco antes da ascensão de Jesus, e como Pedro fez referência aqui nessa sermão. Não é somente a restauração do reino de Israel, mas é a restauração de toda a criação. Meu corpo, o seu corpo, a terra em que nós vivemos, todas as coisas. Um dia, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos também vai nos ressuscitar. E não somente a nós, não somente os seres humanos, mas ele ressuscitará, entre aspas, a toda a criação, que hoje geme, cativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Assim como o corpo daquele homem coxo, um dia, eu e você, todas as coisas, tudo se fará novo. Essa é a fé da igreja, essa é a fé da Páscoa. É nisso que nós acreditamos e esperamos. Amém? Façamos uma oração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, pela verdade. Senhor Jesus, que o Senhor possa agir em nossas mentes, em nossos corações, em nossos corpos. Que o Senhor possa nos restaurar a vida plena, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai amado, experimentar nova vida em Ti. Que o Espírito Santo, que onde Ele sopra traz vida, sopre em nós e que nós possamos experimentar nova vida. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, nós aguardamos por esse dia, que Ele sopre por toda a criação e a criação que está cativa à futilidade por causa daqueles que a colocaram nessa situação seja transformada. E, Pai amado, que a vida seja transformada para um mundo em que não há choro, nem ranger de dentes, nem dor. Um mundo em que os profetas profetizaram, em que o bebê poderia colocar a mão dentro da toca de uma cobra e nada lhe aconteceria. Um mundo em que o cordeiro e o leão se deitariam juntos e nenhum mal seria feito. Um mundo novo, um mundo com o qual nós talvez não consigamos nem mesmo imaginar. Senhor Jesus, nós aguardamos esse novo mundo, nós proclamamos esse novo mundo para que todos aqueles possam ouvir, o mundo que será refeito por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Use nossas bocas, use a todos nós, que nós possamos ser teu corpo manifesto para trazer cura, para trazer salvação, para restaurar, Pai amado, a vida daqueles que estão cativos e em sofrimento, para pregar para aqueles, Pai amado, que estão aprisionados pelo pecado, para trazer vida para aqueles que estão experimentando morte. Nós te pedimos, usa-nos, que nós possamos experimentar o teu novo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nós oramos. Amém.